capacitação e chamado, né? Que são duas coisas que tem que andar de mãos dadas, né? Capacitação e chamado. E não tem um texto melhor do que esse aqui, que é Jeremias 1, de 4 a 10, que fala sobre o chamado de Jeremias. Então, nós vamos ler aqui, né, como que foi esse chamado. O texto fala assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Não é? Nós temos aqui o chamado de Jeremias, a fim de que se tornasse um profeta para as nações. Veio logo cedo em sua vida e isso lhe pareceu algo terrível. Por quê? Ele não percebeu que o chamado de Deus vem acompanhado, né, da correspondente capacitação para cumpri-lo. Quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, Ele providencia a habitação necessária para que tal tarefa possa ser levado a termo, né? Então, Ele vai habilitar a pessoa para isso. Se Deus chamou você, atenda ao chamado. Ele também lhe dará os recursos que você necessita para realizar a obra. Mas se Ele não lhe chamou, não atribua a si tal prerrogativa. Se Ele não enviou, você não conseguirá ter sucesso no final. Observe as circunstâncias do chamado de Deus para a vida de Jeremias. Não é? Muitas vezes a pessoa coloca-se numa posição de que foi chamado e não foi. Isso aí é muito perigoso, porque você está indo para onde não foi chamado. Jeremias foi chamado, Deus fala que antes dele estar no ventre, o Senhor já o tinha chamado e já o conhecia. Isso é muito importante, esse chamado e a capacitação do Senhor sobre aquela pessoa que Ele chamou. Esse tema, Guerra, é um tema que nós temos até abordado com alguma frequência. Sim. Né? E nós já fizemos, inclusive, alguns programas a respeito da vida de Jeremias. Sim. E agora nós estamos focando especificamente essa visão que Deus entrega a Jeremias, no sentido não apenas de uma visão, mas de um propósito de vida. E aí eu queria chamar a nossa atenção exatamente para esse primeiro aspecto, o propósito da vida. Então, cada um de nós, quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, ou até mesmo antes de ser gerado no ventre da nossa mãe, nós já tínhamos sido gerados na mente do Senhor. E isso é muito interessante, porque quando a gente realmente entende isso, nós vamos ver o sentido da verdadeira paternidade. Porque primeiro nós somos gerados em Deus, depois nós somos gerados em carne, no ventre. Há um processo de encarnar aquilo que já existe na mente de Deus. Então, eu creio nisso, até porque no Salmo 139 o Senhor fala que Ele já tinha escrito no seu livro a nosso respeito, quando nós ainda éramos uma substância sem forma.
Mas há algo muito maior, que é a questão de propósito, né? Que é bem conflitante, inclusive, e alguns teólogos acabam discutindo muito essa questão, mas todos nós fomos predestinados para um propósito. Agora, a questão é, qual é o meu propósito? Então, esse é o ponto crucial. Sim. É identificar esse propósito de Deus para nós, que é um propósito que está alinhado com o tempo e o espaço. Por que que eu nasci em 1961 e não nasci em 1981, por exemplo? Porque Deus tinha um propósito para mim dentro do tempo. Por que que eu nasci em Governador Valadares e não nasci em Amsterdã, na Holanda? Porque Deus tinha um propósito para mim aqui ou onde eu passei. Então, há um propósito tanto temporal quanto também um propósito regional, porque Deus estabelece cada um de nós com um chamado no tempo e no espaço. Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes, Guerra, a gente ouve pessoas dizer e falar assim, mas eu não tenho chamado nenhum. Tem. Você pode não ter sido chamado para um ministério de profeta às nações, como é o caso específico de Jeremias. Mas Deus tem um chamado para a sua vida, com certeza, e cabe a você e a qualquer um de nós dizer sim ao chamado de Deus. E o primeiro sim ao chamado de Deus é direcionar a nossa vida para Ele. É nos conduzir a Ele e nos ligar de novo a Ele através de Cristo Jesus. Então, tenha certeza de uma coisa, o seu chamado começa exatamente quando você começa a viver a vida de Deus e deixar que Deus viva a vida dele em você. Ninguém está fora desse chamado e fora desse propósito. Com certeza. A partir daí, o resto é serviço. Com certeza. Não é? E aí, o serviço, ele é diferenciado, porque assim como um corpo, nós temos vários membros, cada um tem a sua função, cada um de nós tem um serviço. Agora, para cada serviço, não é? Ou para cada visão, tem uma provisão e, consequentemente, uma capacitação de Deus. E à medida que nós vamos caminhando e tendo as nossas próprias experiências e sendo conduzidos pelo Senhor, o Senhor vai nos dando essa capacitação para que nós cumpramos aquilo que é o nosso chamado e a nossa vocação. Então, esse aspecto que nós vamos ver na vida de Jeremias, estes aspectos são aspectos que nós podemos colocar de uma maneira mais ampla na vida de cada um de nós. Isso é verdade. Não é? Então, claro que nem todos foram chamados como profetas, assim como Jeremias foi, né? Então, outros foram chamados como profetas em outros lugares, até no mesmo tempo. Como é o caso, por exemplo, de um outro chamado muito específico, que é o chamado de Ezequiel, né? Outros, a gente já falou aqui também, que é o chamado de Isaías, para o mesmo povo, no mesmo lugar, mas num tempo diferente. Então, consequentemente, com uma mensagem diferente, né? Agora, Jeremias foi chamado para esse tempo, nesse lugar, e por causa disso, a mensagem de Jeremias teria que ser a mensagem que foi. Amém. Né? Olá, peço oração por Jean Carlos, Simone, Larissa e Lara Carla, de Arcos, de Minas Gerais. Ok, nós vamos orar sim, obrigado aí pela sua audiência. Meu nome é Alcione, moro em Luiz Eduardo Magalhães. De onde que é isso? Bahia. Luiz Eduardo Magalhães. Orem por mim e minha família, DDD 77, por quem nós vamos orar sim, apresentar diante do Senhor. Aqui tem uma pergunta, diz assim, é de Nova Friburgo. Bom dia, pastores, me ajudem, por favor. Moro com uma pessoa que chega todos os dias, aqui não sei, de mulheres na rua
e chega em casa com a maior cara de pau. Diz que estava trabalhando e isso é conversa fiada. O papo no zap dele não diz isso. Eu quero que ele vá embora, mas ele não quer ir embora. O que eu devo fazer? Me ajudem. Sou de Nova Friburgo. E aí, Guelra? Fala aí. Tem que ver que tipo de relacionamento é esse. Ah, né? isso aqui, pelo menos que eu tô vendo, eles vivem juntos. Né? Sim. Pois é. Eu moro com uma pessoa, né? Mora. Se está morando e já não está dando certo, né? Então tem que definir isso aí. Né? Eu acho que você tem que fazer uma definição, tomar uma atitude. Tá? Tomar uma atitude. Ou chamar ele na responsabilidade para uma situação de responsabilidade realmente, não é? Sentar e conversar com ele ou definir essa situação sua, que está errada, tá? Está errado. Então define isso aí, chama a pessoa, senta com ela, conversa. Ou você conserta, ou então nós vamos definir isso aqui. Então, definir, né? E outra situação é assim, a não ser que a propriedade seja sua, então aí realmente ele tem que sair. Mas, do contrário, então, se ele não quer sair, sai você. Sai. Se é algum móvel alugado, se é alguma coisa assim. Então, retira e resolve isso de uma forma fácil. Senta e conversa. Não é? Exatamente. O diálogo é a maior força para você solucionar esse problema. Viu? Se ele quiser se consertar e depois consertar a situação, né? Porque aí são duas coisas que precisam ser consertadas. Né? A relação e a situação. Com certeza, vai ter que resolver isso de uma forma, não é? Aí são duas situações que você tem que resolver. Não é? Ou uma só que resolve tudo. Exatamente. Exatamente. Nós temos aqui uma outra, nós temos bastante participação de Nova Friburgo, né? A paz, Senhor, pastores, você sempre tem uma mensagem boa no programa. Peço oração para a minha família, eu sou o Mário, moro em Nova Friburgo. Amém. Obrigado, querido. E Deus abençoe a sua vida aí ricamente. Em nome de Jesus. Temos outra participação aqui, o Rio de Janeiro está em peso aqui. Vocês são 10. Obrigado. Orem por mim. Sinto muitas dores nas costas, ombro, quadril. Estou muito ansiosa. Olha, você já falou tudo. Não consigo relaxar. Sei que Deus é fiel. O que me motiva é a certeza da salvação, a vida eterna e a esperança de ver meus familiares salvos. Sou de Três Rios, Rio de Janeiro. Amo esse programa, tenho orado por vocês. Sei que oram por mim. Era colaboradora, mas no momento não estou podendo, aqui na Rede Super, né? Mas em breve vou voltar, amém, em nome de Jesus. Faça isso e obrigado pela sua audiência também, Rio de Janeiro, Três Rios, Guerra. Benção. Vamos lá? Nós temos aqui, Deus criou Jeremias com um propósito. Né? O pastor Rogério estava falando sobre propósito aqui, e esse propósito foi que Deus criou Jeremias, né? Dentro de um propósito de uma área profética e também visando ser porta-voz de Deus em Israel. Né? Sim. É aquilo que eu estava comentando, que essa visão do chamado, né? Esses aspectos do chamado de Jeremias, eles são, na grande maioria das vezes, aspectos do chamado de todos nós. Então, o primeiro aspecto é, Deus o criou com um propósito. Sim. Então, creia nisso. Você não veio ao mundo por acaso. Deus também tem um propósito na sua vida. Deus te criou e Ele te criou com um propósito. Muitas vezes, Guerra, a gente fica, mas qual é o propósito de Deus na minha vida? Não é? Então, isso são coisas que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus vai se revelando a nós. Mas o que nós precisamos ter certeza existe um propósito. Sempre existe um propósito.
E Deus não ia deixar de estabelecer aquilo que é o norteador da vida de alguém, que é o propósito dele para a vida dessa pessoa. Então, assim como ele tinha um propósito para a vida de Jeremias, ele tem um propósito para a sua vida, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, né? Então, isso é importante. Primeiro, o propósito para o qual você foi criado, né? Nós temos aqui uma questão até de quando Deus chamou Jeremias, ele sentia-se inadequado. E muitas vezes as pessoas colocam isso. Será que eu vou conseguir? Né? Oh Deus, eu não sirvo para isso. Eu sou fraco para isso. Né? Manda outro. Né? Tem gente que até fala assim, não é eu não, manda outro e tal. Não. Né? Você não pode sentir-se inadequado. Você tem que sentir que se Deus te chamou, né? Por isso que Deus falou com Jeremias, desde antes de você ser gerado, eu já tinha te chamado e já o conhecia. Não é? Então Deus já conhecia antes de você ter sido gerado. Deus já te conhecia, pastor Rodrigo. Amém. Creio falou, nisso. Alzeir, eu já te conhecia. Ó. Aleluia. Agora, se sentir inadequado não foi um privilégio só de Jeremias, né? Aliás, muitas vezes nós mesmos, Com certeza. né, mesmo já estando diante de uma caminhada, tem determinadas circunstâncias que chegam ou desafios que chegam diante de nós, Sim. que nós nos sentimos inadequados. Isso, até certo ponto, é interessante. Por quê? Porque faz com que a gente busque em Deus e não confie em nós mesmos. Agora, o que eu não posso deixar, Guerra, é esse sentimento de inadequação barrar aquilo que Deus quer fazer através de mim. Agora, por exemplo, Moisés, ele se sentiu inadequado, não é? Gideão se sentiu inadequado. Então, quando nós nos sentimos inadequados, mas buscamos, não é, esse suprimento no Senhor, aí sim Ele muda as nossas circunstâncias. O que nós não podemos é esconder atrás das nossas dificuldades, não é, ou dos nossos não saberes para justificar aquilo que nós não estamos fazendo. Então, se Deus realmente ele tem um propósito para nós, nós podemos confiar nele. O sentimento, ele até certo ponto, além dele ser comum, ele até certo ponto é favorável, porque nos faz depender de Deus, né? E isso ajuda muito, né, na execução daquilo que Deus quer que a gente faça, depender dele. Ok. Amém. Paz do Senhor a todos vocês. Peço que vocês orem pela vigília dos ceifeiros da última hora. Ó, vigília ceifeiros da última hora. Né? Certo. Que vai acontecer em agosto aqui na cidade de Carvalhópolis, Minas Gerais. Este programa é uma bênção do Senhor. Né? Aqui é o presbítero Maico. Ok, presbítero. Deus abençoe a sua vida. Não é? Olá, pastor, aqui é o Sidney de Rondônia, Espigão do Oeste. Uau! Peço orações à minha família, que Deus abençoe sempre. Amém. Ok? Vamos orar sim. Espigão já passou lá, já? Não. Rondônia eu já fui em 2 cidades lá, mas essa aqui eu não conheço não. Palavra sobre Jeremias, assim, muito boa, né? E glória a Deus. Ok. Pastor, é certo dizer que primeiro preciso ganhar a pessoa para mim, depois para a igreja e depois para Cristo? Uau, nunca ouvi falar disso. Eu vou repetir. É certo dizer que primeiro preciso ganhar a pessoa para mim, depois para a igreja e depois para Cristo. Essa é uma resposta que só alguém pode dar, não é? Pastor Rogério, Alzeir. Eu vou dizer o seguinte, é certo se você inverter a ordem,
Né? Aí eu vou a ordem dos fatores aí vai realmente alterar o produto. Matemática. É um problema matemático. Aí, tá vendo? Primeiro, ganha-se para Jesus. Sim, com certeza. Né? Quando se ganha para Jesus, automaticamente se ganhou para a igreja. Isso mesmo. Não é? Então, primeiro de Jesus, sendo de Jesus, passa a ser igreja. E aí, depois, não é? Depois, se for o propósito de Deus na vida de vocês dois, não é? Aí você nem precisa ganhar, porque vai acontecer. Agora, se você não inverter essa ordem, você vai ter muita dor de cabeça e vai ter um outro problema. Transformar o outro como objeto e propriedade sua. Exatamente. E não é isso que Deus quer e isso também não sustenta nenhum tipo de relacionamento. Com certeza. E a próxima que fala tudo. Deus quer ter o controle total. Então, pronto. Daí, acabou. Para mim tá fora. Então, olha bem, há um propósito, né? Ué. E mesmo que você não se sinta adequado, né, para esse propósito, Deus pode mudar isso, mas Ele quer saber quem vai estar no controle. Sim, com né? certeza. E o controle é dele, a glória é dele e devemos fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Amém. Isso é essencial, não é? Então, há um punhado de coisas que vão fazer com que a gente acabe entrando exatamente nesse controle de Deus. Então, olha bem, fazer o que Deus quer, quando Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer e com quem Ele quer. Então, aquelas perguntinhas básicas, sabe? Onde, como, quando, por quê, com quem, isso tem que estar tudo ligado a Deus, porque Ele tem as respostas. Se Deus virar para você e falar, quero que você faça, mas faça sozinho, não conte nada para ninguém, vá e faça sozinho. Quero que você vá e separe fulano, vai e separe fulano. Deus fez isso, né? E muitas vezes, então, separe Barnabé e Paulo. Então era Barnabé e Paulo, não é? Como também disse para o profeta novo, vá sozinho, não coma nem beba nada, volte por outro caminho. Então, Deus, Ele estabelece exatamente as formas, porque Ele está no controle e Ele sabe exatamente aquilo que se precisa fazer e como se fazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.